Então, um exemplo, eu conheci uma pessoa, um relacionamento novo, já vinha na minha mente, meus pais, meu irmão. Tudo que eu ia fazer, como eu não obtinha isso da vida, vindo da vida deles, aí eu procurava outro meio de canalizar isso. Um exemplo, era uma coisa interessante, às vezes eu ia no supermercado, eu tinha que comprar algo para mostrar para eles que eu era alguém ali dentro da casa. Até que, com a graça de Deus, eu pude ter essa oportunidade, um exemplo, nessa caminhada com o Senhor, de as portas se abrir nesse sentido de vir esse tratamento, que eu falo que veio do trono de Deus, e eu louvo a Deus primeiro lugar, né, pela vida do pastor Rogério. E uma coisa interessante, e eu quero deixar para todos aí que estão me ouvindo, que uma coisa que eu ouvi do pastor Rogério, que a cura depende de nós. Não depende do pastor. Ele é um canal de Deus, então é como se fosse um trino, né? É Deus e ele um canal, e a cura começa dentro de mim. É eu, Marco, que estou sendo curado. E é uma das coisas que ele falou comigo. Então é a mesma coisa interessante que aquela irmã estava falando, é um termo que eu uso muito, uso muito uma frase dizendo que nada vai mudar se você não mudar. A mudança está em você, é uma atitude, é uma postura. Então, quando eu tomei essa atitude, abri meu coração, falei, Deus, eu não aceito esse sintoma mais sobre a minha vida. Eu quero e preciso mudar. Aí foi onde eu tomei a posição e Deus começou realmente. Que legal. Muito bom. O Marco falou uma coisa interessante, que é a questão dessa ligação, de alguém ser um canal para acontecer algo na vida da gente. E uma pessoa anônima mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Deus é um Deus justo. Por que então Ele permite que os pais abençoem os filhos e por que Ele permite que eles também amaldiçoem? Não entendo, obrigado. Então ela está dizendo, por que entre Deus e alguém vai ter um canal para fazer isso? Exatamente. Na realidade, não é Deus que faz. É a escolha das pessoas. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Escolhe, pois, a bênção. Não é? Escolhe a bênção, né? Não a maldição. O que é abençoar? Abençoar é você liberar alguém para prosperar. Ou seja, você transmite bênção sobre a vida daquela pessoa. Um exemplo, seus filhos. Você abençoa seus filhos. A bênção, ela tem esse poder de liberar a pessoa para que ela prospere. E a maldição é justamente o inverso. Você segura, trava a pessoa para que ela não prospere. O que nós estamos falando de prosperidade? Financeira? Também. Né? Quando nós falamos de prosperidade, nós estamos abrangendo toda a vida da pessoa, no seu emocional, no seu físico, principalmente, ou seja, nos seus sentimentos e principalmente também na questão do seu interior. Ou seja, quando nós travamos, ou seja, quando nós amaldiçoamos, nós estamos impedindo a pessoa de cumprir os planos e os projetos de Deus. E por que os pais? Porque os pais são os primeiros agentes. Os agentes que Deus escolheu para ser esses canais de bênção na vida dos filhos. Então, quando os pais, provavelmente, não receber dos seus pais, ou seja, dos avós, a tendência natural é de que ele simplesmente dá continuidade, prosseguir aquilo que recebeu. Então, por exemplo, meu pai não tinha muita instrução, meu avô não foi uma pessoa muito assim afável, né? Meu pai teve que trabalhar desde cedo, tudo na força, no tranco, e ele reproduziu isso, embora procurou sempre ser um pai presente, suprir as necessidades dos filhos, mas era alguém que não tinha essa coisa de chegar, de fazer carinho, dizer te amo, afirmar a identidade do filho. Você é importante e tal, né? Então eu já tinha mais essa marca ainda de ter passado por esse processo que eu não sabia, via saber só depois, né? A minha mãe me contou um dia dizendo que realmente ela teve que segurar essa gravidez e tal. O que diga-se de passagem, não é uma atitude sábia, né? Não. A mãe compartilhar isso com o filho. Mas aí já era mais adulto. Sim, assim, mas né? Independente disso, tem coisas que o outro não precisa ficar sabendo. Mas é que eu instiguei, né? Porque eu estava fazendo
um levantamento da família, e eu comecei a perguntar e instigar algumas coisas, né? E ela acabou falando tudo, e eu louvei a Deus que ela falou. Até não porque eu culpo meu pai disso, não, pelo contrário, nem minha mãe, eu acho que eles foram assim excelentes, minha família foi excelente. Agora, a gente que trabalha nessa área, né, a gente acaba percebendo que algumas marcas, alguns traços, e graças a Deus isso está resolvido na minha vida. Muitas vezes eu falo isso até mesmo, porque tem pessoas que estão vivendo essa realidade. Né? Mas o ideal seria, por exemplo, no caso, vamos pegar uma situação hipotética parecida com a sua. Sim. A mãe pode orar e abençoar o filho e guardar isso para que o filho nunca sofra com aquilo. Porque tem coisas que vai machucar e vai aprisionar as pessoas, certeza, né? Com certeza. Vamos lá, tem a Silviana Helena, que ela pergunta o seguinte: tem um sobrinho de 14 anos, ele ainda urina na cama até hoje, ele é uma criança calada, é disperso. Vocês podem ajudar? O que vocês aconselham? A gente tem aí dois pontos, né? O clínico e o espiritual. E o espiritual. Né? Agora, aconteceu alguma coisa, é uma forma da criança responder alguma situação que tenha ocorrido com ela. Hoje ele está com 14, provavelmente alguma coisa que tenha acontecido na infância. Vou citar algumas coisas por experiências de ministrações lá na clínica. Sentimento de abandono, algum trauma, alguma coisa que aconteceu de pânico, abuso ou molestamento, sentimento de que presenciou briga dos pais, discussão dos pais, e aí invadiu no seu coração aquele sentimento de culpa, né? Posso ser culpado disso. Ou talvez até mesmo os pais, nos momentos quentes de discussão, de briga, ou às vezes mesmo a forma de disciplinar a criança, e hoje já é um adolescente, joga isso, né? E a criança se sente um culpado. Por exemplo, se a mãe teve algum problema na gestação, ou seja, foi uma gestação de risco, muitas vezes a criança ela recebe esse impacto de culpa, no sentido assim, eu fiz a minha mãe passar por essa situação. E às vezes a criança não sabe nada disso, né? Mas é algo espiritual que alcançou. Né? Mas isso é resolvível. Né? Tem psicopedagogos excelentes, lá na clínica a gente pode ajudar nisso também. E também a oração de homens e mulheres de Deus pode ajudar também. Muito bom. Mais uma pergunta aqui anônima. O que eu faço como esposa quando meu marido só trabalha e só fica ligado em rede de comunicação, televisão, computador, rádio, e a família mesmo fica de lado? Ou seja, ele tem o trabalho, quando não sai do trabalho, tem a vida dele completamente ocupada e a família de lado. Orar sem cessar. só isso, né? Orar sem cessar. E talvez criar pontes também para ajudar, né? Claro, eu estou sendo extremamente simplista, mas eu estou dizendo que, na realidade, essa a principal. Orar sem cessar e pedir para Deus te dê estratégias de como ser um instrumento para fazer o que você falou, ponte, ligar, né, a pessoas, à igreja. E até quando a gente sabe que a mulher tem um grande poder de chamar o seu marido para conversa, até mesmo para um relacionamento mais afetivo, mais íntimo. Então isso é muito bom, às vezes, no momento de diálogo, né, pastor? Claro. No momento onde vocês estão na intimidade de vocês, conversar sobre isso, porque isso desperta. A mulher sabe falar com destreza, né? Sabe como conduzir nesse sentido o homem. Né? Sim. Com certeza. Vamos lá, a Shirlene coloca o seguinte: gostaria de saber o que fazer quando os adolescentes estão desmotivados na igreja. E tem uma outra pergunta muito parecida com essa, que diz o seguinte: a Denise diz, sou mãe de adolescente de 15 anos e gostaria de saber do pastor como mantê-lo dentro da igreja. Como são igrejas diferentes, eu estou sentindo que ele está se afastando da igreja e como eu posso ajudá-la, sendo que não estamos frequentando a mesma igreja. Não quero impor ou forçar nada. Então, é a mesma coisa. São dois adolescentes desmotivando e saindo da igreja. Um talvez congregue na mesma igreja, o outro não. Cadê o capacete? O pastor vai. O pastor capacete veio Passou por aqui ontem. Passou por aqui ontem. E realmente ele teria, assim, poderia falar com muito mais propriedade, né? Que está acostumado a lidar com os jovens, né? Agora, eu vejo que um exemplo da minha casa, assim, o maior exemplo são os próprios pais, não é?
para que possa manter os jovens assim acesos dentro da igreja, ou seja, o testemunho dos pais, levando-os para a igreja, voltando, trazendo e testemunhando e orando por eles. Então eu vejo que a vida dos pais, o testemunho dos pais é o que é mais importante, mais impactante na vida dos filhos. Então, às vezes, passa por esses momentos de desânimo e aí é que entra assim, a intercessão dos pais, estar mais juntos, incentivá-los, não tão cobrar tanto, mas sim estimulá-los, animá-los a poder desenvolver uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Né? E isso é uma coisa importante, porque vai afetar a própria identidade dos filhos, né? Dos jovens e dos adolescentes, quando eles veem os pais, mesmo nos momentos de crise ou na bonança, eles verem os pais fiéis e buscando a presença do Senhor. Né? Vamos saber do Marco aqui. Marco, você, como é que você lidou com esse processo? Você teve lá um acompanhamento na Clínica da Alma, mas dentro de você se via como se você estivesse, por exemplo, vendo o Marcos antes do processo da Clínica da Alma e o depois. Como é que você fez essa transição da pessoa que durante muitos anos dependia de um sim dos pais ou de um olhar que aprovasse ou que afirmasse a sua identidade, e agora você tenta fazer um exercício sozinho, né, de você entender quem você é. Como é que se deu esse processo? Porque muita gente que está em casa pode viver um conflito como o seu, né? Com certeza. Esse processo se deu, como eu falei, a partir do momento que eu dei o meu passo de fé para a cura da minha vida e à medida que eu fui recebendo a ministração, foi até um dia que, como a gente vai, vamos dizer, queimando etapas nesse processo de cura, foi até um dia que o pastor Rogério, conversando comigo, Deus, a gente vinha orando e tal, tocou no coração dele para a gente até ir à casa dos meus pais, junto, reuniu a família e a gente fazia essa quebra justamente orando a Deus, conversou com meus pais primeiramente, nós buscamos orientação de Deus, tudo no tempo de Deus, e foi uma coisa tão fantástica porque quando Deus prepara aquele momento, as coisas fluem naturalmente. E foi um momento assim que o pastor, como se ele já conhecesse a minha família, e Deus preparou aquele território todo. Ele fez a ministração quebrando realmente esse vínculo com os meus pais, eles fazendo uma oração de renúncia em relação ao que eu tinha passado lá no passado, essa questão da autoafirmação, da identidade, do reconhecimento. Feito isso, é o que o pastor Rogério falou agora, orando a Deus e deixando Deus assumindo agir, a sua identidade. Assumindo a identidade. Aí, hoje eu posso sentir nitidamente com a minha... Aí isso é uma questão que vai partir da gente, né? Porque a mudança está em mim. Então, isso partiu de mim no seguinte sentido, de fazer propósito com Deus, de estar orando, de buscar essa mudança para que o Espírito Santo... E de fazer o que tinha que fazer, né? De fazer o que teve que fazer, a atitude, né? De mudança. E eu mesmo, assim, o interessante, que você quer ver que algo mudou, é interessante que eu vi até mesmo do pastor Carlos na época, é quando você lembrar daquilo e aquilo não te fazer mal mais, porque isso sempre me fazia mal. Então, o que aconteceu? Quando eu parava para refletir e até confrontando as minhas situações do dia a dia com os meus pais, você entendeu? Assim, de poder saber lidar com a situação. Muito e eu bem. acho Deus tremendo a forma que Ele Glória vem conduzindo de eu chegar hoje poder... Glória a Deus. Não de ver eles como um inimigo meu, mas de poder, com a sabedoria de Amém. Deus, trabalhar essa situação. Amém.